Fecha a porta. Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo. Mais uma live aí da Central. Hoje, a última aula do nosso desafio de reparo em placas, onde nós vamos falar especificamente aí de parte de sinal de operadora, que eu sei que já vai chegar bastante dúvida aí. E podemos falar também um pouco sobre memórias, tá bom? Primeiro de tudo, vamos ver aí se tá tendo um som legal, se vocês estão ouvindo bem. Me dá um ok aí no chat para saber só se vocês estão ouvindo bem, que aí a gente já começa. Vamos ver aí, ó. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dilson. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Betinicel. Bom dia, Antônio. Já vamos começando. Bom dia, Egídio. Maravilha. Então, o áudio tá ok. Pessoal, a parte de sinal, ou que a gente vai falar hoje, é a parte mais complexa aí que nós temos na parte dos celulares. A mais chata também da gente estar medindo. Mas espero que com a aula de hoje vocês tenham aí um pouquinho mais de informação que ajude aí a tratar esses tipos de aparelho, né? Porque nós vamos falar dos defeitos mais comuns dessa parte de sinal, certo? Nós temos o sinal Wi-Fi, nós temos sinal de Bluetooth, sinal de operadora. Então, nós vamos falar um pouquinho aí cada um. Exatamente, Egídio. RF deixa todo mundo bem confuso. Mas, no geral, em si, nós vamos tratar de um modo bem simples, tá? Onde nós vamos pegar os defeitos mais comuns dessa parte de sinal. Então, primeiro de tudo, vocês sempre vão pegar os aparelhos que não dão sinal, por exemplo, e vão começar a ver se ele tem e-mail a princípio. Por quê? É a base para você estabelecer uma conexão com a torre, tá bom? Então, eu já vou compartilhar na tela do computador aqui para nós expormos alguns pontos e já iniciarmos aí essa análise, tá? Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar a tela do computador. Beleza. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco para a gente facilitar aqui a princípio. Não pode falar lá do Instagram. Ah, é mesmo. Ó, o pessoal lá do Instagram, nós estamos fazendo a live, como todos os outros dias, lá no YouTube. Então, lá é onde eu consigo compartilhar a tela do computador, escrever, expor aí os esquemas elétricos. Então, por isso que essa aula está sendo transmitida principalmente pelo YouTube, tá bom? Quem não conseguir acessar de lá, pode acessar aqui direto do Instagram, porém, tem algumas coisas que vocês não vão conseguir ver. Então, se for possível, corre lá para o YouTube, que no canal da Central do Técnico tá tendo aí a live exclusiva também, beleza? Bom, primeiramente, primeira coisa que a gente tem que fazer, verificar se o aparelho tem e-mail. Por quê? Se esse aparelho tiver e-mail, ele tem uma base para conexão aí com a nossa torre. Se esse aparelho não tiver e-mail, então nós já sabemos por onde começar. Ou isso é uma falha de software que desgravou o número do e-mail, como acontece em muitos Androids aí no dia a dia, tá bom? Ou essa falha aí é no setor de radiofrequência, nas linhas RF-FE, onde ela tem que ter uma comunicação com o processador para estabelecer essa base de e-mail, tá bom? Como acontece muito com os aparelhos da Apple, tá bom? Que uma falha na baseband causa aí essa falta do número do e-mail, beleza? Em segundo lugar, o que você tem que verificar? Para ter essa análise aí bem redondinha, tá? Se esse aparelho busca
rede. Então, o aparelho busca rede é uma dos principais testes que a gente precisa fazer. Por exemplo, você vai lá nas configurações de rede, tá? E ao invés de deixar a busca automática pela rede, você vai colocar manual. Que aí você espera ele processar e buscar as redes, que aí você vai ver se ele apareceu todas as redes ou se ele não apareceu todas essas redes. Às vezes ele aparece só a rede da Claro, ou só a rede da TIM, ou só a rede da Vivo. O que isso indica? Tá? Que em um dos filtros, um dos PAs, está ruim, porque ele só consegue buscar uma parte da rede e a outra não. Então aí é muito comum até você colocar um dos chips de operadora e ele dá sinal. Mas aquele chip que o cliente usa, por exemplo, você colocou o da Claro e testou, funcionou. Mas aí você coloca, o cliente usa o da TIM e não está pegando sinal, tá? Então aí neste caso nós vamos buscar um dos PAs, um dos filtros para aquelas bandas de sinal, beleza? Então buscou rede, buscou algumas redes, beleza. Então, o defeito tá nessas outras e possivelmente uma da até que o cliente usa. Agora, não buscou nenhuma rede, aí nós já temos outra análise. Ou buscou todas, aí a gente já tem outra análise, tá? Então, esse daqui é o segundo teste que nós vamos fazer, tá bom? Então, esses dois testes são bem simples aí, até com o aparelho montado, já vão dar uma base para nós fazermos o restante dos testes e descobrirmos onde está o defeito. Aí, sabendo desses dois testes primordiais aí para o nosso início, tá bom? Nós precisamos entender algumas situaçõezinhas, tá? A primeira situação, todo aparelho vai conter aí um processador de sinal. Então, vamos colocar aqui o nosso processador de sinal. É quem faz toda a sincronização, o processo de pegar esses sinais e dar destino a eles, depois ser passado tudo isso para a nossa CPU principal e ser passado isso para a nossa interface para aparecer aquele sinal para a gente da conexão, tá certo? O que esse processador de sinal é? Normalmente é comum você ver uma sigla escrito WTR. Vamos colocar aqui também. WTR. Que é esse nosso processadorzinho de sinal, tá bom? Então, o WTR é responsável por pegar esses sinais e estabelecer realmente uma conexão, tá bom? Só que esse WTR ele não trabalha sozinho, tá bom? Ele trabalha em conjunto com uma baseband, que é a nossa base, lembra? Então, todo aparelho tem baseband. Às vezes, esse aparelho tem a baseband separada, como é no caso, por exemplo, dos aparelhos da Apple, tá? Ela é separada da CPU, é um componente à parte. E às vezes, essa baseband está dentro de um processador, como é de comum, de costume, na maioria dos aparelhos com Android, principalmente aparelhos de médio e baixo custo, tá bom? Então, aqui, esses dois caras aqui trabalham em conjunto para estabelecer aí esse sinal, certo? Beleza. Baseband responsável pelo e-mail e WTR responsável pelo processamento do sinal. Quando que dá defeito normalmente numa baseband? Quando você não contém número de e-mail. Então a gente já deixa anotado aqui o principal fator que faz ela dar defeito, que é o e-mail. E quando que dá defeito num WTR? Quando normalmente o aparelho busca as redes, porém, mesmo ele buscando as redes, ele não tem sinal ou ele não estabelece uma conexão.
Então, nós temos esses fatores. No caso dos iPhones, é muito comum, por exemplo, dar defeito num WTR, quando o aparelho dá sinal, até recebe SMS, olha que legal. Só que você vai fazer uma ligação e ele dá falha na rede. É bem comum acontecer com eles, tá? Lembrando, tudo que eu estou falando daqui, existem algumas regras, porém, não é o mesmo defeito para todos os aparelhos. Podem ter defeitos adversos aí, tá bom? Então, WTR busca redes, só que não contém sinal, ou não estabelece uma conexão, tá bom? Se você pegar aí a grosso modo, é muito comum ter defeito nesses WTR nos Androids, quando o aparelho até recebe SMS, gente. Só que não dá sinal de operadora, tá bom? Ele não apresenta um sinal de operadora lá em cima. Então é comum dar defeito nele, tá? Agora, nesses casos aqui, pode ser defeito no WTR. No caso do e-mail, pode ser defeito na própria baseband. E se caso, por exemplo, esse aparelho, ele buscou as redes, tá? Ele não buscou as redes, não achou as redes, tá? Consequentemente, ele não achou o sinal. Aí, nesse caso, nós temos ou um PA, um amplificador de potência, ó, PA, vulgo amplificador de potência. Tem muitos aparelhos que tem um PA só para o aparelho inteiro, tá? Que ele vai fazer o trabalho das principais redes. Porque quando nós falamos de sinal, nós temos muitos sinais ali dentro do aparelho, galera. Nós temos 3G, 4G, agora 5G. Em alguns aparelhos ainda contém o 2G, apesar de que aqui no Brasil a gente já praticamente não usa mais, tá? Aí dentro desses sinais eu ainda tenho as bandas de sinal, tá? Então, assim, são várias bandas de sinal com várias frequências diferentes. Então, esse amplificador vai fazer o quê? Amplificar esse sinal para você continuar tendo uma boa conexão, mesmo quando você tem 1, 2 pauzinhos de sinal, você conseguir fazer aí uma ligação, por exemplo, né? E outros aparelhos, você vai conter aí dentro deles vários amplificadores. Por exemplo, um amplificador aqui para high band, que é uma banda alta. Aí, outro amplificador para medium band, que é uma banda de frequência mediana, medium band. E, às vezes, até outro amplificador para o nosso low band, que é uma banda de sinal baixa. E alguns aparelhos ainda vai ter outro amplificador, por exemplo, para o 2G, por exemplo. 2G PA, por exemplo. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas situações que vão ser diversas aí nos aparelhos. Tem aparelho que você vai conter um amplificador só para praticamente tudo. Tem aparelho que você vai conter vários amplificadores, certo? Então, vocês vão ter que analisar aí a estrutura da placa, olhar o esquema elétrico e ver se esse aparelho tem um amplificador só, se esse aparelho tem vários amplificadores. Normalmente, quando tem um amplificador só, acaba sendo relativamente mais fácil. Por quê? Você não vai ter que descobrir qual deles que está com defeito. Você vai medir um amplificador só. Beleza? Então, só para a gente deixar tudo bem claro, vamos lá. Se tiver com defeito no e-mail do aparelho, então, aqui neste caso, você vai conter uma falha na baseband ou nas linhas da baseband. E se tiver com falha, por exemplo, dele não buscar rede. Não buscar rede é defeito nos amplificadores. E buscou rede e não teve uma conexão de sinal. Aí, neste caso, normalmente, WTR. Então, a gente já deixa anotado aqui, ó. Não busca rede
E aqui ele busca rede. Isso é uma base para nós estabelecermos aí um diagnóstico da parte de sinal de operador, tá bom? Tem muito mais coisas envolvidas aqui, muito mais. Isso aqui é só uma base, tá certo? Então, vocês iniciarem os testes, iniciarem a recuperar os aparelhos e garanto para vocês, só aqui, nesta base, vocês já vão encontrar o defeito em 8 a cada 10 aparelhos aí. Tá? 7 a cada 10 aparelhos. Por quê? É uma grande maioria que você seguindo essa base, você vai achar onde está o problema. Agora, tem alguns outros casos, por exemplo, que você vai precisar de um treinamento um pouco mais avançado, tá? Medições, aferições mais avançadas, tá? Mas isso aqui é a base. É o que todo mundo, todo técnico precisa ter para analisar esses defeitos. Tá bom? Agora, vamos só guardar isso daqui para, se futuramente a gente precisar, a gente já volta para cá para dar mais uma explicadinha. Então, vou colocar aqui uma captura de tela, só para a gente guardar aqui, se no futuro do vídeo aí o pessoal tiver alguma dúvida, eu vou voltar aqui para continuar essa explicação. Beleza, estamos salvos aqui. Maravilha. Agora eu quero ir lá no chat, eu quero ver se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida a esse respeito, tá? Se deu para sacar esse início aqui. Deixa eu ver o que a galera está falando. Ó, o Egídio aí. E-mail deve ser checado na entrada do aparelho e quando for começar a manutenção. Isso para qualquer defeito. Tem colegas em grupos que abrem e mexem na placa e depois que não tem e-mail impedido. Tem razão. O e-mail tem que ser uma das principais medidas de segurança aí para você não pegar um aparelho ilegal primeiro na sua loja, né? Maravilha. Daniel, vi em um lugar que alguns casos que o e-mail está zerado pode ser software. Sim, pode ser software. No caso da Apple mesmo, tem alguns aparelhos que você restaurando e atualizando, funciona. Só que é uma minoria, tá? É uma minoria mesmo. No caso de Android, eu falaria que é 50-50, tá? Que até que é comum você pegar um aparelho que perdeu a gravação do número do e-mail por causa de uma falha de software, tá? No caso de Android, pode acontecer com mais frequência. No caso da Apple, realmente é uma minoria, tá? Obrigado pelo atalho, Egídio. Eu vou esquecer, não adianta, mas tudo bem. Então, já que o pessoal não mandou mais nenhuma duvidazinha aí, vamos continuar. Se nós pegarmos essa base que nós estabelecemos, deixa eu voltar aqui da nossa tela. Se nós pegarmos essa base que nós estabelecemos e formos para um esquema elétrico, a partir daí, vamos visualizar isso? Então, vamos pegar aqui um esquema. Peguei um esquema aqui do Moto G6, tá bom? E eu aconselho vocês a verem aí uma das palestras do professor Celso, que é muito bacana. Eu já pensei em copiar essa palestra várias vezes, porque é muito boa. Que ele chama de anatomia do telefone celular, tá? Isso também vai te dar uma base muito grande mesmo, para você, no visual, achar onde estão os setores da placa. Mesmo olhando aí o layout dessa placa, tá? Por que os técnicos, às vezes, mais experientes conseguem falar, esse aqui é o setor de sinal, esse aqui é o setor de gerenciador de energia, esse aqui é o setor que parece aqui da imagem, esse aqui de carregamento. Por que eles já falam isso e já vão direto ao ponto ali? Mesmo, às vezes, sem saber ler muito esquema elétrico, por causa dessa anatomia. Todo mundo olha um braço de uma pessoa e sabe que aquilo é um braço. Mas por quê? Você já viu vários braços durante o dia a dia, né? Então, no geral em si, você também tem essa anatomia na placa do celular. Se você parar para reparar,
Vou dar um zoom aqui. Toda a parte de sinal tem componentes que são basicamente assim, ó, com terras no meio, e a lateral dele não é muito comum você ter esferas. É mais fácil você ter esses retângulos, que eu chamo basicamente de nuggets aí na lateralzinha, para fazer os terminais, tá? Ou seja, esse cara aqui, grandão, é bem provável que ele seja um amplificador de potência, tá? E aqui, em cima, essa outra parte aqui, você tem um circuito integrado no meio, que provavelmente é um WTR. E você tem vários componentes à volta, que são filtros, que eles têm esses nuggets em volta, tá? Que não são esferas de solda embaixo desses módulos, desses 6. Então, o excesso de bobinas, excesso de capacitores, junto com esses caras aqui, e um processadorzinho de sinal no meio, indica que isso daqui é um bloco de radiofrequência. Assim como esse outro cara aqui também. Indicando também que do outro lado da placa, você contém na mesma região... Ah, não, aqui não, ó. Nessa placa não, já me enganei. A parte do chip está lá em cima do outro lado, mas é muito comum na mesma região você ter ou outro bloco de radiofrequência, tem mais aqui, ó. E aqui, com aqueles nuggets, ou o próprio slot de chip, tá? Então, você já consegue estar visualizando que nesta região é uma região de radiofrequência. E aqui eu trato um pouquinho diferente, por exemplo, das outras funções. Eu não vou, por exemplo, pegar para a entrada da antena e seguir adiante. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque aonde que dá defeito no aparelho? Que aqui a gente já vai pegar uma revelação da semana inteira, tá? A semana inteira eu falei para vocês dos defeitos da parte de alimentação. Quando falei do display, quando falei de um aparelho que não liga, tá? Quando falei lá da parte de carga, a gente falou principalmente da alimentação. Então, peraí. Se a gente falou basicamente da alimentação, o que dá defeito nos aparelhos? O que mais dá defeito? Não é o que dá. O que mais dá defeito? Qual que é o maior índice de falhas nos celulares? É basicamente as alimentações. Tá bom? E você não vai encontrar alimentação na antena. Não vai, porque a antena vai captar o sinal que está aqui ao nosso redor, que está aqui no ar, tá bom? E aí ele vai filtrando esse sinal, essa antena, até chegar num amplificador de potência, num WTR, para esses caras sim trabalharem, tá bom? Então, se não tiver um defeito visivelmente, tá? Com algo danificado, com algo partido, oxidado, com uma fuligem que teve uma descarga elétrica, algo do tipo. Nas antenas, que visivelmente está com defeito, não é por lá que eu vou começar. Justamente pelo fato de que aonde passa a corrente elétrica, aonde passa a energia, é onde tem um desgaste maior durante o dia a dia. Então, se a gente fosse seguir um padrão, tá bom? Uma análise visual na parte das antenas, tá? Seria a melhor situação que nós temos aí durante o dia a dia, tá? Estando tudo ok, nós vamos direto para os amplificadores e para o WTR, de acordo com o defeito que me apresentar no teste. Ah, buscou as redes, mas não tem sinal? Eu vou para o WTR. E eu vou pegar esse WTR e eu vou fazer o quê? Olha lá. Vou pegar esse cara aqui. Ctrl C. Vou lá apresentar. Eu já tinha pesquisado. Ctrl V. Achei lá o meu WTR. Que faz o quê? Processa esse sinal. O que esse WTR precisa para funcionar? Ele precisa de energia. Ele precisa de alimentação. Então eu vou medir se ele está alimentado. Porque se ele não estiver alimentado, já cabe a vocês
fazerem testes ou mais avançados, para quem já está num nível mais avançado, com um osciloscópio ou algo do tipo, tá? Até um espectrômetro, muitas vezes, ou você pegar aí diretamente a substituição ou rebalem desse WTR, depende do relato desse cliente. Por exemplo, se o cliente falou, foi depois de uma queda, pode ser até que um rebalem resolva, tá? Agora, se o cliente virar para mim e falar, não foi depois de uma queda, ele parou, eu estava usando e ele parou. Então, pode ser que realmente ele tenha pifado. Então, tem alimentação? Eu vou substituí-lo. Não tem alimentação? Então, eu vou correr atrás das alimentações. Quem que envia essa alimentação para ele? É um PMIC? É um IFPMIC? É um gerenciador de energia? Tá? É um PMIC do setor de RF separado, igual, por exemplo, tem nos aparelhos da Apple. Então, a gente vai correr atrás da falha, tá bom? Então, basta você ampliar e ler aonde estão as alimentações. Que aí a gente vai achar aí aonde estão essas alimentações. Tá certo? Tem vários terras, tem várias transmissões e recepções de sinal, tá? E você vai ler uma a uma para buscar aí uma das alimentações. No caso aqui, ó, justo nesse aparelho aqui, eu ainda não achei as alimentações. Achei aqui na lateral, ó. Não tá aqui direto nele, mas tá aqui na lateral, olha. Eu tenho uma tensão regulada de 1.8 e uma tensão regulada aqui de 1.0 volts. Então, eu vou verificar se nesses capacitores tem essas tensões reguladas para alimentar o meu gerenciador. Beleza? E eu posso procurar mais, lógico, tá? Mas essas daqui foram as que eu achei a princípio, tá certo? Então, e se caso, por exemplo, não for esse defeito? Se ele não achou a rede. Aqui eu falei no caso dele achar a rede e não estabelecer uma conexão. Mas e se ele não achar a rede? Eu vou procurar um dos amplificadores. No caso, eu vou pegar esse grandão aqui, ó, que deve ser um dos principais do aparelho. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. E aí eu vou ver se ele também está alimentado. Olha lá. Na lateral direita aqui, eu já tenho aqui, ó, tensões reguladas. Tem que entrar os 4 volts da bateria aqui também, que ele é alimentado com a parte da bateria. Tá bom? E aí, nessa alimentação, eu tenho uma bobina que pode estar rompida, que é justamente uma alimentação para ligar e desligar ele. Poxa, então eu vou procurar as alimentações. Para quem está iniciando no reparo de placa, é o que tem que fazer. Nas alimentações de qualquer peça, de qualquer funcionalidade do aparelho, você vai achar a maioria dos defeitos. Quer ver, ó? Eu não expliquei sobre sensor de proximidade, mas ele também tem uma alimentação. Eu não expliquei sobre microfone, mas ele também tem uma alimentação. Eu não expliquei sobre codec de áudio, mas o codec de áudio também tem uma alimentação. Tá? Todos os componentes na placa têm uma alimentação, e é essa revelação que eu faço para vocês. E o desafio de hoje é justamente esse. Qualquer peça que você pegar, qualquer função que você pegar para medir, você vai identificar as alimentações. Tudo que faz uma menção a uma tensão. Tem um Vzinho ali no meio? Pode ser uma alimentação. Está escrito 1P8, provavelmente é uma alimentação, que é 1.8 volts, certo? 1V2 é 1,2 volts. Então, você vai identificar essas alimentações, certo? Isso é o básico do básico de qualquer técnico aí da parte da eletrônica, independente de ser da parte do celular, de ser do notebook, de você consertar a câmera, de você consertar drone, de qualquer outra coisa. É o básico. Isso daqui que você tem que dominar, tá? Às vezes a galera chega para mim na minha aula e fala, eu queria aprender a mexer no osciloscópio. Maravilha! Me fala quais são as alimentações desse CI aqui. A pessoa não sabe. Ela precisa passar pelo básico e dominar esse básico para aí seguir adiante.
tá? E é isso que eu sempre emprego em todas as minhas aulas. É uma escada, é uma escalada que você vai fazendo para ir adquirindo cada vez mais conhecimento e consertando os aparelhos. Tá bom? Vamos ver aqui se a galera tem alguma dúvida. A gente já fez mais uma explicaçãozinha. Depois dessa pausa aqui, eu vou direto aqui para a parte dos iPhones para explicar um pouquinho dos iPhones também, tá? Vamos ver aqui da galera, ó. Aí, bom dia, Leandro. Tudo bom? O Leandro aí, que ajuda aí, auxilia a gente com relação ao Xindim, bacana, e a DZKJ. Legal. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida no que foi passado até agora? Como é que tá aí a cabeça de vocês? Deu um nó, não deu um nó? Manda aí pra gente nos comentários. E para quem tiver aí com as mãos, com os braços cruzados, já dá o like aí, já compartilha com os amigos que não custa nada, né? Que é a nossa última aula. Quem sabe a galera aí parte para assistir desde o começo e já adquire um conhecimentozinho a mais também. Bom, então por enquanto a galera não jogou nenhuma dúvida. Antes da gente partir para os iPhones, eu vou vir aqui e vou partir para outra parte, tá? Eu vou voltar aqui para o nosso WTR, que ele é muito importante aí para a parte de sinal, tá? E eu vou retornar em um dos assuntos da nossa segunda aula, na terça-feira, que implica no quê? Esses circuitos integrados, todos eles, necessitam do que para funcionar? Além da alimentação, eles necessitam das confirmações, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou acrescentar mais uma informaçãozinha. Ó, tem sempre aqui um LDO CAP, tá? Que é um capacitor ligado ao terra vindo dos LDOs. Ele serve para quê? Para retificar essa corrente elétrica dos reguladores de tensão desse CI. Então, vamos lá. Para que ele serve mesmo? Para manter os LDOs retificados com a corrente elétrica redondinha. Tem muitos CIs que não funcionam sem esse cara, tá? Então, é legal sempre estar medindo. Assim como você tem vários clocks, tá? Que se esses clocks estiverem alterados, é difícil acontecer, ou tiver ausência desses clocks, você também não vai ter um funcionamento desse setor. Aqui no caso da linha RFFE, não vai conter número de e-mail. E nessa própria página, você pode procurar diversas confirmações, enables, tá? Resistores ligados aos alterra, que são pull-downs, resistores ligados a um positivo, que são pull-ups, tá? Tudo que for componentezinho em volta, meçam, porque um resistorzinho desse faz com que nada mais daqui ative. Olha que legal. Então é bem legal, a gente sempre está buscando essas ativações para qualquer CI que a gente for verificar. Qualquer um. Estamos falando da parte sinal, porém, nós temos aí também todas as outras funções que partem do mesmo princípio. Se eu vim aqui... Ih, desculpa, gente, eu não compartilhei a tela, né? Tudo bem, a gente vai voltar ali. Aqui, ó, o Egídio fez uma pergunta. WTR, o que a gente vê primeiro no erro? A bolinha? Não, eu não entendi muito bem. Mas é o seguinte, o WTR, o erro vai ser que ele não processa o sinal, tá? Então, provavelmente ele vai buscar rede, tá? Isso é comum, tá bom? Ricardo Tupi colocou aqui, ó. A troca de um WTR somente sucata ou achamos esse componente novo? Ou difícil trocá-lo? Achamos novo, tá? É muito comum a gente achar esse componente novo. Inclusive, nos aparelhos mais novos, está vindo um que chama SDR e tem uma numeração, que ele é da Qualcomm, tá?
Então, é muito comum você pegar aí, se eu não me engano, SDR, tá bom? Ou WCN, agora me fugiu um pouco da memória, mas um da Qualcomm que você encontra bastante para compra, tá certo? Bom, vamos lá que aí na Apple, que aí vocês vão conseguir visualizar legal isso. Olha só, aqui eu tenho um iPhone 7, aonde contém a baseband deste lado e aonde contém o nosso PMIC RF do outro. E o WTR, Daniel, onde fica? Fica aqui embaixo, ó. Ele tem dois, tá? Olha que legal. Este e este. E os PAs, aonde ficam, Daniel? São esses daqui, ó. São os amplificadores de potência do aparelho, tá? E cada um você seguindo no esquema elétrico, você vai encontrar aí o que ele faz. Vamos supor que esse aparelho ache rede e não conecte. Beleza. Então, você vai medir as alimentações dos WTR. Não funcionou? Você vai fazer a substituição. Vamos supor que você não achou rede. Você buscou rede e não achou. Neste caso, você vai partir para as alimentações dos amplificadores. Agora, e se caso o aparelho não dá e-mail? Aí, nesse caso, PMIC RF e baseband. E aí você tem diversas alimentações dessa nossa baseband. Ou você vai abrir o esquema e seguir essas alimentações, ou tem jeito mais fácil sempre. E aqui eu tô aqui para tentar facilitar para vocês, lógico. Se vocês pegarem a Uxinjin, você tem aí um passo a passo para fazer as aferições. Olha que bacana. Então, para esse PMIC RF aqui funcionar, que é a baseband PMIC, você contém aqui algumas alimentações, vindo da VDD Boost, vindo do gerenciador de energia da VDD Main. Você tem aí o PMU-RF, que ele conversa entre si com essas bobinas, onde a falha delas pode vir a dar falha na baseband. Você contém aí um cristal oscilador que dá o clock para ele funcionar. Oi? Não tá aparecendo. Ô, droga. Desculpa, gente. De novo, eu cometi essa gafe. De novo, tá? Vou começar de novo, desculpa. Vamos lá. Ô, caramba. Vamos mais uma vez. Começando de novo aqui. Agora tá aparecendo? Deixa eu confirmar. Maravilha, tá aparecendo. Voltando de novo ao iPhone 7, tá? Nós temos aqui os dois WTR, aqui e aqui, tá? Nós temos também os PAs, que são esses caras aqui de baixo. Então, se achou o sinal, porém não deu conexão, você vai verificar os dois WTR aqui e aqui. Agora, e se caso, por exemplo, você achou o sinal, porém você achou... Eu já me confundi todo aqui com essa pausa. Achou o sinal e não estabeleceu conexão, nós temos os dois WTR. Beleza? Fechou. Não achou o sinal, aí nós vamos para os nossos amplificadores de potência. Então, aonde estão os amplificadores de potência? Estão aqui, olha. Certo? Ambas as partes, tanto do WTR quanto do amplificador de potência, é legal você estar medindo sempre as alimentações antes de substituir. É onde se dá mais defeitos aí nos aparelhos, certo? Agora, e se caso acontecer desse aparelho não ter número do e-mail? Aí, neste caso, você tem a baseband. Vamos assinalar ela aqui, olha. Baseband. E nós temos o PMIC RF. Contendo o PMIC RF, ele que vai gerar as alimentações para a baseband. Você abre o esquema elétrico e você mede os pinos de alimentação.
tá bom? Para ver se essa baseband está em funcionamento. Porém, tem jeito mais fácil. Para isso, nós temos aqui, por exemplo, o Xinjin, que já indica para a gente que o nosso PMIC-RF, que é esse cara aqui do meio, ó, necessita da VDD Main, necessita da VDD Boost, necessita que ele se comunique com ele mesmo, mantendo aí as bobinas em funcionamento para dar os boosts de energia, tá bom? Necessita de um cristal oscilador para gerar o clock para o funcionamento dele. Necessita aí do reset da linha do PMU. Necessita aí de uma comunicação com o processador, que tem mais um resistorzinho aqui para a gente medir, tem mais outra resistência aqui para a gente medir. Porque se o defeito for daqui para trás, o defeito está na CPU. Então, para a gente que está começando, vamos partir do básico, pelo menos os componentes no meio do caminho, tá? E aí, tudo isso em funcionamento, o nosso PM do circuito de DRF vai estar funcionando. Consequentemente, ele vai gerar as alimentações para quem? Para a baseband. Então, olha só, eu tenho uma alimentação aqui para onde? Vamos lá. Para a nossa baseband, que vai sair do nosso PMIC-RF até a nossa baseband. Outra alimentação que vai partir do mesmo ponto. Outra alimentação também. Você vai medir uma a uma. Tá certo? Aí você vai ter certeza se existe essas alimentações ou se tem uma falha, por exemplo, no nosso Power Manager do circuito de RF. Então, partimos da onde? Do basicão. Toda a parte de radiofrequência também precisa de alimentação. Para a baseband funcionar, você vai medir as alimentações. E eu abri isso daqui de um setor, tá? Se você pegar aqui na Uxinjin, o porquê que ela é tão boa para a parte da Apple? Por causa que ela tem isso para várias outras partes dos aparelhos. Por exemplo, se eu pegar aqui o Wi-Fi Bluetooth, parte do mesmo princípio. Olha só, você vai ter ali um diagrama de blocos, onde vai conter todas as alimentações, tanto do Wi-Fi quanto do Bluetooth, tá? Para o circuito de RF. Então, você vai medir as alimentações, os componentes no meio do caminho, para aí sim chegar numa conclusão. Bom, tá tudo ok, o defeito tá no meu módulo do Wi-Fi. Ou falha nessa alimentação, vamos medir os componentes no meio do caminho, ou verificar quem que envia essa alimentação. Tá certo? Isso é o básico de todo técnico que faz reparo em placa. Tá certo? E aí, pessoal? Agora que mostrou a tela, tá? Deu para entender? Beleza. Ó, o pessoal tava falando que não aparecia na tela. Maravilha. Então, a gente pega um setor super complexo desse, tá bom? Pega esse nosso esboço aqui e aplica esses nossos conhecimentos. Tem que ter um passo a passo, tá bom? Eu gosto de citar aí, eles são concorrentes e não são, somos todos parceiros aí, né? Tem uma palestra que eu vi aí de um dos nossos parceiros, vou citar ele porque ele é super gente fina, ele não vai me xingar por causa disso, ele vai até às vezes até agradecer. O Cristiano deu uma palestra uma vez, falando uma parte muito importante aí de todo técnico mesmo, que seria a gente organizar a nossa mente, a nossa cabeça, fazendo um troubleshooting do técnico, tá? Um passo a passo que o técnico precisa se policiar para fazer. Não é só na medição, na aferição da placa. Todo técnico precisa criar o seu passo a passo na cabeça dele. E você sendo cada vez mais metódico, cada vez mais
fiel a esse seu procedimento, o que vai acontecer? Você vai conseguir achar mais defeitos sem furar os testes. Olha só, para mim, eu sempre tenho o meu passo a passo mental, tá? Não importa qual que é o defeito que o outro técnico falou, eu já medi aqui e deu isso. Eu levo isso em consideração após eu executar os meus testes. Só depois disso. Tá? Eu costumo falar que a gente não confia em ninguém. A gente só pode confiar nas nossas medições, nas nossas aferições. Então, se você criar esse seu passo a passo na sua cabeça, para você sempre seguir aquele mesmo padrão, você vai acabar achando os defeitos. É isso que a gente está fazendo aqui, olha. Nós estamos criando uma base para seguir o nosso passo a passo, o nosso teste. Se você não tiver a base dos testes, se você não tiver um passo a passo, você vai ficar perdido. E todos os técnicos, sem exceção, tá? Sabe por que a galera fica perdida? Porque não tem o passo a passo. Ainda não fixou, ainda não impregnou esse passo a passo na cabeça da pessoa. E vocês precisam impregnar esse passo a passo na cabeça de vocês. Tá? Isso é o básico de tudo. Vocês, por exemplo, como é que vocês acham se o defeito, por exemplo, do aparelho que não liga está que ele não carrega, ou que a bateria não carrega, ou que o conector não carrega, ou que simplesmente esse aparelho não liga? Você já criou esse passo a passo. Você já pegou ele em primeira mão e conectou no seu cabo de carregar. Depois disso, você já foi lá e já mediu quantos volts tem uma bateria. Depois deu uma carga nela, deu um choque nela, se assim for necessário. Depois que deu uma carga, você já ligou o aparelho e já conectou o cabo para ver se ele reconheceu a parte de carga. Porque se ele já reconheceu, o defeito estava na bateria. Se não reconheceu, opa, vou testar esse conector. Então isso também é um passo a passo que você vai seguir para a parte sinal, que você vai seguir para a parte de imagem, que você vai seguir para um aparelho que não liga, que você vai seguir para um aparelho que não carrega, que você vai seguir para um aparelho que uma câmera não funciona. Esse passo a passo é o fundamental, tá? O resto, para quem ainda não faz esse passo a passo, esquece, não faz, tá? Tenha só esse passo a passo em mente. Tá tudo redondinho? Esse passo a passo tá redondo na cabeça de vocês? Beleza. Parte para um esquema mais avançado, para uma situação mais adiante. Tá? É por onde eu dou a dica que a gente precisa iniciar. Porque se não iniciar por aí, você pode saber o que um resistor faz, você pode saber fazer um rebalhe, você pode fazer uma substituição, você vai cair na mesmice do que muito técnico por aí cai, tá? Pô, tá com defeito no sinal. Ah, vou trocar o PA e vou trocar o WTR. Às vezes era na alimentação deles. E aí? Metade dos trabalhos você vai acertar, porque você trocou as duas principais peças. Mas e a outra metade? A outra metade você não vai acertar. Aí cabe a gente tá fazendo uma análise realmente fina nesse aparelho, tá? É igual o aparelho que não carrega. O cara vai lá e troca o conector sem medir, sem porra nenhuma. E aí? Metade funciona, porque metade o defeito tá no conector. E a outra metade? A outra metade o cara nem viu se a bateria tava pegando carga. Nem deu um choque nessa bateria, tá? Então, tem que ter esse passo a passo, tá certo? Porque senão, vocês vão acertar metade. E a metade é ruim? Ah, depende. Se entre 20 aparelhos na sua loja você acerta 10, não é ruim, você tá ganhando dinheiro, tá? Só que você poderia acertar 16, fazendo uma aferição completinha, passo a passo, ter esse troubleshoot mental aí, redondinho, que aí você vai conseguir aí executar mais trabalhos, mais defeitos, tá bom? Ah, Carlos, os copinhos de café ficam todos aqui, eu recolho uma vez por semana, tá? Aqui, ó. O Robson fez uma pergunta, parece bacana aqui, vamos ver aqui, ó. Professor, SW201RF Switch, com a função no setor RF.
Aqui a gente precisa partir para uma parte mais avançada. Acredito que eu vou acabar embolando muito a galera se a gente responder com precisão o que ele faz. Porém, tenha em mente o seguinte, tudo que é switch faz uma troca de sinais. A antena do aparelho é uma só, tá bom? Então, o que esse switch muitas vezes faz? Ele acaba substituindo qual que é o sinal que está sendo enviado e recebido de acordo com o que o aparelho está usando, tá certo? Por exemplo, se ele está usando 4G agora no momento, ele substitui o sinal a ser enviado, tá? E recebido. Então, basicamente, os switches fazem essas substituições na parte de radiofrequência, tá bom? Só precisa ver aonde que ele é localizado para eu conseguir responder certinho, mas tenha isso como base, tá bom? Espero ter respondido, Robson. Deixa eu ver aqui o Carlos, ó. Mestre, estou com J5 que não conecta ao Wi-Fi. Vi que tem alimentação nos componentes. Então, beleza, ó. Se você já viu que tem alimentação em volta do CI do Wi-Fi, tá? Que tá com todas as alimentações, então o básico é a substituição do CI do Wi-Fi. J5, J7 dá muito pau no próprio módulo do Wi-Fi, tá bom? Então, substitui ele. É o que eu faria quando eu estou aí no dia a dia da bancada. A não ser que você queira fazer medições mais avançadas, mas aí a gente precisa acrescentar mais conteúdo aqui pra gente. Tá bom? Agora, tem duas hipóteses aí. Quando a gente trata de Wi-Fi, qual que é o defeito dele? Ele não ativa ou não acha a rede? A gente tem que partir daí, tá? Se ele ativou e não acha a rede, então a gente parte para a antena, tá bom? Se ele não ativa, ou ele tenta ativar e depois ele desativa, ele volta, aí nesse caso, a alimentação e o próprio módulo do Wi-Fi. Aí eu vou por esse caminho, beleza? Beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa parte de Wi-Fi, dessa parte de sinal de operadora, tá? Que tenha dado para acrescentar um pouquinho aí para cada um, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma partezinha do início da memória, tá? Do que daria para nós fazermos aí, que é para vocês terem em mente. Toda vez que nós falamos de software aí no aparelho, que vai ser o último assunto abordado aí pra gente, que vai ser esse software, a parte das memórias, tá? Toda vez que a gente fala de software, nós estamos falando de algo altamente complexo, que, sinceramente, até a maioria dos técnicos de software que falam que são especializados em software, mesmo assim ainda não dominam, tá? Não dominam por quê? Por causa que tem muita programação envolvida. Se o cara não é programador de verdade em si, ele não vai dominar. Ele vai aplicar as soluções comuns que nós temos. Quem desenvolve essas soluções em si são os programadores, que vêm direto, por exemplo, ou de dentro de uma fábrica, tá? Ou de um programador que expôs essa solução, ou então de um servidor aí de uma autorizada, que os programadores do setor de engenharia, da própria Motorola, da própria Apple, acabam vazando essas informações, tá? Por exemplo, a comunidade mesmo de jailbreak da Apple é muito unida e tem muitos programadores envolvidos. Quem que apresenta aquelas soluções, por exemplo, que apareceu aí do modo Purple, o bypass para conseguir fazer um GSX do aparelho para pegar o número SN? Quem que apresentou todas essas soluções? Foi a comunidade aí de jailbreak, que tem contato em conjunto com alguém do setor de engenharia da Apple, que isso vaza de dentro do fabricante. Então, especialista mesmo em software são esses caras. Nós, meros mortais aqui, nós aplicamos essas soluções e pesquisamos através dessas soluções para resolver o problema do nosso cliente. Então, é uma área extremamente complexa, extremamente mesmo. Eu diria que até bem mais complexa do que esse início de hardware aqui que a gente está tendo, tá?
Então, o que eu indico para vocês? Toda memória precisa do que para funcionar? A alimentação. Então, verifica se essa memória tem as alimentações corretas. Tem muitos defeitos de software que se dão por uma falha de uma das alimentações dessa memória. Tem alimentação de 1.2, de 1.8, de 0.9, de 3 volts, de 2.9. Vai variar de memória para memória. Se você pegar, por exemplo, a memória até o iPhone 7, é de 3 volts. Se eu não me engano, do 8 para frente é de 2.9. Tá? Se você pegar os Androids, tem vários aí, que é só você abrir o esquema elétrico, que está lá em negrito, as alimentações. Tá bom? Medir as alimentações. Tá tudo ok? Maravilha. Então, a memória tem que estar em funcionamento e você precisa fazer o software ali, tem que rodar. Ah, Daniel, não rodou. Deu um erro. Leia o erro. Leia, tá? Se você pegar pelo 3U Tools na Apple, você vai ver o que está sendo gravado na hora do erro. E aí, vira uma falha de hardware. Vamos supor que dá o erro quando está gravando alguma coisa da baseband. Você já sabe aonde medir. Vamos supor que está dando erro na hora de gravar, de montar SD-RAM. Você já sabe onde está o erro, está na SD-RAM do aparelho. Se está dando erro na hora de gravar realmente software, de montar a pasta específica do boot do aparelho. Opa, peraí. Falha na memória. Porque não está montando o boot do sistema. Então, no geral, substituição da memória ou regravação dessa memória por fora, tá certo? E essa regravação pode se dar com diversos equipamentos. Quer ver, ó? Tem aqui, vou pegar para vocês, uns equipamentos diferentes, tá? Ó. Aqui a IP-Box faz do iPhone 6G, do 5S até o iPhone 7 Plus. E essa outra aqui faz uma certa gravação, tá? Só que até o iPhone X. Daí para frente já não faz, tá? E não funciona para todos também. Se a memória está muito ruim, ela não consegue puxar os dados. E se a gente pegar para Android? Para Android, eu tenho só uma para estudo aqui, que é a IF2, tá? E existem adaptadores aí dessas memórias. Vamos pegar os adaptadores aqui, só para vocês visualizarem. Para você encaixar com os soquetes das memórias em si, para fazer as gravações. Então, é uma área muito vasta mesmo. Aonde vocês precisam ter ideia do que é possível se fazer para aí sim vocês decidirem, pô, eu quero ir por esse caminho ou não quero ir por esse caminho? Mas qual que é o mínimo que o técnico de reparo em placa tem que fazer? Medir as alimentações da memória. Porque às vezes o defeito não está na própria memória. Está num PMIC que não manda aquele 1.2 volts, aquele LDO está ruim. Tá? Então, é por aí que se tem que começar. Tá bom? O restante, gravação de memória, recuperação de dados, troca dessa memória, tudo isso já são trabalhos mais avançados que, dominando esse basicão aqui, aí vocês vão estar prontos para executar esse tipo de trabalho. Beleza? Deixa eu ver aqui. Professor, quando são as marcas de valores das saídas do backlight? Como saber? Todas as saídas são em V? 99% são em V, tá? Tem voltagem, tem volts, tem tensão. Agora, do backlight, por experiência, a gente já sabe que é de 10, 12 volts até 22, 24 volts, tá bom? Alguns aparelhos vêm descrito no esquema elétrico, outros não. Mas como todos os aparelhos utilizam basicamente a mesma tecnologia, fica nessa faixa de 10, 12 até 22, 24 volts. 10, 12 quando está com o brilho bem baixo, 22, 24 quando está com o brilho lá no talo. Se tiver com o brilho no meio, vai dar 15 volts, 16 volts, é comum. Beleza?
Aí, ó, daí que agora, ô, Carlos, agora eu não tô mostrando nenhuma página minha não, viu? Só aqui mesmo, tá? Só a câmera. O Danilo fez uma pergunta legal aqui, ó. Malha VPH PWR é uma linha primária? Depende, existem dois pontos de vista, tá? O ponto de vista da eletrônica raiz mesmo, a eletrônica que quem estudou eletrônica vai responder dessa forma. Não é primária, é secundária. Tá? Por que secundária? Porque ela já passou por um trabalho dentro de um CI. Aquela VBAT que vem direto da bateria mesmo, normalmente é primária, que é a energia limpa que saiu da bateria e entrou no aparelho. Só essa é a primária. VPH-PWR é uma linha que vem após o PMIC para distribuir essa energia para a placa. É uma linha secundária. Porém, aqui no nosso ramo da parte de técnicos de celular, a galera julga como primária. Por quê? É uma linha que aparece primeiro ali no aparelho. Antes de apertar o botão power, ela já está alimentando o circuito. Então, depende de qual dos dois lados que você quer seguir. Para conversar com técnicos de celular mesmo, normalmente todo mundo vai indicar como primário, tá bom? Agora, se estiver conversando com alguém mais chato nessa parte da eletrônica, vai falar que é uma linha secundária. Mais chato que eu digo entre aspas, né? Porque não é chatice. Seguiu certo se botar a risca. Mas, hoje em dia, popularizou que a PPH-PWR é uma linha primária porque ela é apresentada antes de apertar o botão power. Beleza? Então é isso. Bom, pessoal, eu vou dar mais 5 minutinhos aí, só para ver se vocês têm mais alguma pergunta, para a gente encerrar essa nossa sequência de aulas aqui com chave de ouro, tá bom? Enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos aí para vocês, tá bom? Semana que vem aí, para quem é cliente da Central do Técnico e tem trazido aparelhos aí para fazer reparo de placas, lojistas e tudo mais, nós vamos estar em funcionamento, nós vamos funcionar, tá? No horário das 8 às 5, tá bom? Então, se vocês precisarem retirar aparelho, deixar aparelho, resolver uma bomba aí de um cliente, estamos em funcionamento, tá bom? As aulas ainda não vão retornar, tá? Nós estamos programados para retornar às aulas presenciais aí dia 5 de abril, porém, nós dependemos aí da autorização aí do governo do estado de São Paulo. Então, a gente está programado para isso, estamos com uma turma marcada aí já para o dia 5 de abril, mas isso pode alterar, depende do que o governo falar aí, se pode ter um funcionamento nas escolas ou não. Estamos nessa situação um pouco complicada, então, peço a paciência, tá, e a compreensão de vocês, tá bom? Para quem quiser aí também estar adquirindo nossos treinamentos online, eles estão em promoção aí durante esse período, tá? Então, tem os links aí na descrição do vídeo, é só entrar lá e conferir, tá bom? Mas o nosso intuito aqui para fazer essas aulas é inteiramente para ajudar justamente quem está com vontade de fazer esse treinamento, mas ainda tem dúvidas aonde fazer, e também para quem está iniciando e pretende aí começar a praticar antes de fazer o curso, beleza? Tá? O nosso curso ao vivo no YouTube foi esse daqui, ó, Fernando, tá? Que a gente fez aí durante essa semana. Segunda-feira foi a primeira aula e sexta-feira essa aqui já está sendo a última. Agora, a gente sempre tende a manter aí as lives aí para a galera semana a semana, tá? Nas últimas 2 semanas passadas a gente estava um pouquinho acarretado de muito trabalho aqui, a gente acabou não fazendo, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana a gente sempre está fazendo live aí, mostrando novidade, mostrando um reparo novo, uma coisa legal aí durante o dia a dia, tá certo? Aqui o Egídio fez uma pergunta legal, ó, quando o iPhone aparece buscando, existe
alguns procedimentos que nos auxiliem a saber se começamos a analisar a baseband, PA ou etc. Buscando é sempre falha na baseband, porém, setor baseband. Então, pode ser o PMIC-RF, como pode ser a própria baseband, como pode ser uma bobina no meio do caminho. Então, sempre analisar PMIC-RF e baseband. PA dificilmente dá defeito nessa parte. WTR dificilmente dá defeito nessa parte. Vai ser umas buchas mais cabulosas aí. Vai ser a bucha da bucha, vamos dizer assim. Tá bom? Pô, Celso, muito obrigado. Eu fico muito feliz que vocês gostaram dessa semana. Desejo de coração mesmo que vocês peguem esses nossos desafios dia após dia, pratiquem, garanto para vocês. Semana que vem, se vocês praticaram essa semana, vocês estão fazendo, tá? Estão trocando aí um seisinho menor, estão analisando, removendo um curto, tá? Substituindo um PA aí para ver se dá sinal. Garanto para vocês, tá bom? Basta vocês terem vontade. A partir de agora é treino, vai tirando dúvida, tá bom? Nós temos aí as nossas redes sociais que a gente está sempre em atividade, sempre as lives, onde vocês podem entrar, podem perguntar, a gente sempre está aí para ajudar, beleza? Aí, ó, Egídio, muito obrigado. Eu vejo que você está sempre presente aí também. Agradeço muito aí a força de vocês, tá bom? Se puderem compartilhar, dá uma daquela forcinha a mais, compartilha com os amigos. Dá um like aí se vocês gostarem dos vídeos, que ajuda muito a Central do Técnico também a continuar fazendo esse trabalho, a continuar sempre levando informação para vocês, que é para isso que a gente está aqui, para ajudar essa comunidade de técnicos e todo mundo ir crescendo junto, beleza? Pessoal, eu gostei muito de estar aqui essa semana. Eu estou tentando programar alguma coisa para a semana que vem, mas não prometo que vai ser todos os dias assim, por causa que isso acaba atrasando todo o meu trabalho aqui na bancada também, mas acredito que desse jeito vocês vão avançar cada vez mais e procurar cada vez mais conhecimento. Brigadão, um bom dia de trabalho para vocês, um bom final de semana e espero de verdade que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal do Instagram também. Para quem não sabe, a nossa live também é transmitida lá no YouTube. Então, se você não assistiu essa live inteira lá pelo YouTube, corre lá que tem a aula completa. Valeu, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Até a próxima.